Com quem se comparar estas gerações? Seja muito bem-vindo, bem-vinda, irmãos. Hoje vamos refletir, fazer uma meditação. E desde já você já é convidado a estar comigo aqui para refletirmos juntos. E vamos ler a leitura do Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, ao versículo 31 ao 35. Então, fosse você, já se inscrevia no canal e compartilhava esse vídeo e fazia também seus comentários. Então vamos nesse contexto desse Evangelho, onde você estiver, onde você está sentado, sua cadeira, no sofá ou trabalhando, no momento que esse vídeo chegar até você, deixa aquele teu joinha, aquele teu like. Hoje vamos fazer aqui uma reflexão sobre esse Evangelho, tá bom? Então, o Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Com quem, então, vou comparar as pessoas dessa geração? São parecidas essas pessoas como criança sentada na praça, que grita umas para as outras. Tocamos flauta para vós e não dançastes. Entoamos cantos de luto e não chorastes. Veio João Batista, que nem come carne nem bebe vinho, e dizeis: tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: é um comilão e beberão, amigo de publicanos e de pecadores. Ora, a sabedoria é conhecida por todos os seus filhos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa palavra, esse contexto do Evangelho de Lucas, traz para nós uma narrativa bem apocalíptica, ou seja, uma narrativa bem do fim dos tempos. Fala sobre a geração. Quais são as pessoas? Quem são essas pessoas que estão no nosso meio? Bom, a mencionar as pessoas nesta geração, Jesus aqui quer dizer a sua origem judaica, que Jesus era judeu. O tema aqui, geração, que Jesus traz para nós, na verdade, quer dizer gênio, ou seja, gêmeo, um povo escolhido no Novo Testamento, mas para o Antigo Testamento é aplicado como sempre a frequência do povo hebreu. Se lembra que no Antigo Testamento falava do povo hebreu? Quem era o povo hebreu? O povo hebreu era aquelas pessoas que era da descendência de Abraão, depois de Abraão, que Deus prometeu a Abraão, que antes era Abraão, prometeu a ele uma nova terra, mas não foi só isso, prometeu a ele uma nova geração. Ele disse assim no Antigo Testamento, Deus falou para Abraão: farei da tua descendência, assim como tu está vendo areia, quantidade, a areia do mar, fareis a descendência como essa areia do mar. Então, multiplicarei muitas gerações. Então, o Evangelho, ele traz para nós essa referência, uma referência também do povo hebreu. E é determinado aqui, nesse contexto, momento histórico de que possamos aqui, de maneira que somos realmente essa geração. Certamente, nenhum dessas gerações existe nenhum homem, ou seja, das gerações malignas, que verá, que vai povoar a terra. Será? Enfim, aqui Jesus fala para os chefes da sinagoga, os chefes religiosos
do templo e das sinagogas. E aqui se refere a João Batista, porque João Batista era considerado para aquelas pessoas que não via ele boa fé como demônio. Jesus aqui reconcilia e fala justamente, olha, o povo diz assim, olha, ele é um beberão, ele é daquele público, ele é do nosso meio, ele bebe vinho, come carne, né? Então nesse contexto, a palavra de Deus aqui vai dizer, olha, ele não é da descendência de João Batista, porque João Batista não comia carne nem bebia vinho. Mas este Jesus que está falando isso aí, ele está no meio de todas as pessoas. Ele come, ele bebe, né? Ele faz as festas do meio do povo, como com todas as pessoas. Então aqui está se referindo aqui justamente à libertação dos pecados e da justiça, pois havia entre todos aqueles que se dizia que era filho de Deus, os publicanos, os fariseus, aqueles que se vangloriavam e diziam que era filho realmente de Deus, mas desprezava as pessoas e se considerava santo, e eles diziam que não tinha pecado. Por isso que ele coloca Jesus à prova. Mas aqui Jesus veio dizer para ele, veio vaziar o templo, desaviar, ou seja, desconectar o templo daquela época. Jesus veio fazer o quê? Ele veio esvaziar e romper com o templo. Do mesmo modo que o templo era lotado, mas lotado de quê? De sacrifício, de pedição, de esmola. Religiosos estavam ali fazendo sacrifício para o Senhor do Senhor, para o Santo do Santo, que era o templo de Jerusalém. E Jesus veio fazer totalmente ao contrário daquilo. Jesus veio esvaziar o templo, romper e rejeitar tudo aquilo que eles falavam. E Jesus falava e eles rejeitavam. Os publicanos, ou seja, os líderes religiosos, aqueles sacerdotes do templo de Jerusalém, rejeitavam o que Jesus falava, mas o povão aceitava o que Jesus falava. E Jesus aqui, com amor misericordioso, ele que acolheu a todos e estava acolhendo a eles. Aqui essa narrativa dizendo que João estava, olha, ele não é igual a João, aquele João que era do deserto, né? O João que era do deserto aqui. Quem era João Batista? João Batista, ele era um profeta do deserto. E ele estava perto de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Porém, Jesus retorna para as comunidades rurais, aquelas comunidades simples. E Jesus anuncia o reino de Deus para aquelas comunidades rurais, aquelas comunidades que ficavam ali nas redores do templo de Jerusalém. Por isso que Jesus foi popular. Jesus sendo popular ali, Jesus naquelas áreas urbanas, Jesus começou a falar do reino de Deus aos seres humanos. Jesus falou a falar da plenitude do ser humano para o ser humano. E de repente a palavra de Deus ali começou a enxergar a palavra de Deus para as pessoas mais simples daquela época. Quem eram as pessoas mais simples daquela época? Evidentemente, as pessoas mais simples daquela época eram o povo da redondeza de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Ou seja, aquele povo que estava ali naquela comunidade, que fazia penitência da Galileia. Ou seja, aquelas pessoas que eram solidárias, aquelas pessoas que doavam o seu coração, até mesmo davam a sua oferta ao templo. Mas aquelas pessoas estavam abandonadas. E Jesus veio aqui, vivenciou e deu para ela a comunhão para todos serem iguais. Jesus foi solidário com aquelas pessoas. Enquanto
Os religiosos daquela época aprisionavam, maltratavam aquelas pessoas. E Jesus veio para libertar. Jesus veio para libertar os excluídos. E todos aqueles que estavam sem vida, Jesus veio dar para eles a vida. Vida em abundância, vida plena. E era a verdadeira sabedoria. Era uma obra de Deus. Por isso que o Evangelho de Lucas vai dizer assim: com quem se compara essa geração? Se a gente for pensar, essa nossa geração de hoje, com quem se compara? Com o leão, com a águia, com a serpente ou com o desastre? Eu diria que essa geração se compara com nada. Estamos vivendo essa nova era de grandes influências, de grandes maus sentimentos, ou procedimento, ou façanha, ou poderosos, cada vez mais ganância por cima de ganância. Essa geração vai sofrer a sua consequência lá na frente. Ou seja, nação contra nação, reino contra reino. Basta a gente ver as notícias que está acontecendo. Confrontos, ou seja, países que querem ser maior, outros menores. Basta a gente ver. Mas só a misericórdia de Deus que pode intervir verdadeiramente para que essa geração um dia venha a ser salva. E o tempo está se curtando, ou seja, está se diminuindo. De ver o tempo se alargar, o tempo está fazendo isso. E vai vir. Um dia vai ser todo mundo aniquilado. Espero que você tenha entendido essa reflexão de hoje. Se você gostou, dá aquele teu like, esse canal do Padre Jailson, e faça acontecer aí, faça o seu comentário. Deus abençoe você. E até o próximo vídeo.